Cumprimento os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar início à lição de número 7 da nossa EBD, intitulada O Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência, da nossa revista do primeiro trimestre, que trata do verdadeiro pentecostalismo. Lição esta que fala da necessidade que nós temos de prestar um verdadeiro culto a Deus. O que é um culto? Como se deve proceder durante o culto? Como que a igreja deve organizar o culto? O que realmente o culto significa? Primeiro, nós precisamos diferenciar algumas nomenclaturas. Uma delas é que não existe culto pentecostal ou culto tradicional. Existe o culto de adoração a Deus. Essa nomenclatura de culto pentecostal, culto tradicional, culto frio, culto fervoroso, foi dada pela tradição. Mas não é uma tradição bíblica. A Bíblia fala do culto. A Bíblia fala do culto racional, não é? Do culto que nós prestamos a Deus, que deve ser um culto racional, um culto no qual nós adoramos a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 11, nós vimos aqui que Paulo fala dessa necessidade de nós prestarmos um culto que envolva todo o nosso ser, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto em si, ele envolve todo o ser. Ele começa a partir do espírito, porque nós adoramos a Deus em espírito, não é? O nosso espírito é o nosso elo de comunicação com Deus, porque Deus é espírito. Nós já temos aqui o texto que diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o culto ele deve ser em espírito e ele deve ser verdadeiro. Então, se ele é verdadeiro, isso quer dizer que ele envolve todo o nosso ser. Então, o culto deve envolver todo o nosso ser. Então, o culto bíblico, que a Bíblia nos recomenda, é o culto espiritual. Então, não tem essa nomenclatura, culto pentecostal, culto tradicional, culto frio, somos nós que denominamos. E o culto é um serviço. A palavra culto vem nos seus originais, não é? Até mesmo do hebraico, que é avodá, quer dizer serviço, que dali vem servo, escravo, e ela denomina alguém que faz algo que diz respeito a uma prestação de honra a alguém. Então, esse culto, ele não envolve apenas a reverência que nós prestamos a Deus na igreja, mas ele envolve o nosso trabalho que nós prestamos antes de ir para a igreja, depois que nós voltamos da igreja. Então, o culto, ele envolve o nosso viver. Então, por isso que não podemos denominar o culto apenas com a nossa performance lá na igreja. O nosso
modo de agir e de atuar na igreja, porque o culto tem a ver com o modo de viver, com o modo de vida. Por exemplo, lá em Gênesis 22, versículo 3, quando Deus solicitou a Abraão que oferecesse Isaque em sacrifício, ele estava dizendo a Abraão: eu quero que você me preste um culto, que você me mostre a sua fé, que você, através da sua fé, você demonstre a reverência que você tem ao meu nome. E nesse momento, Abraão se disponibiliza para prestar esse culto a Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 3 que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ou seja, ele se levantou cedinho. Abraão, como todos nós sabemos, era um homem rico. Ele poderia muito bem entregar este tipo de encargo para outras pessoas. Mas ele se levantou de madrugada e, tendo preparado seu jumento, quem preparou o jumento? Abraão. Tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha. Quem rachou lenha? Abraão. Para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, a prestação de culto não foi somente lá no monte, quando ele estava lá no monte, que Deus lhe havia indicado. Não foi somente na caminhada, durante a caminhada. Foi desde o momento que ele se levantou cedinho. Nas suas primeiras ações, ele já começou a prestar o serviço de adoração a Deus, quando ele começou a reunir os primeiros elementos que fariam parte do culto. Então, na forma de Abraão, reunir os seus servos, reunir o material para o culto, chamar o seu filho, já estava prestando serviço a Deus. Primeiro, porque se Abraão não fosse um homem temente a Deus, um bom pai, um bom patrão, ele não conseguiria reunir aquelas pessoas para fazer uma longa caminhada para adorar a Deus. Já começa por aí. Então, ele só conseguiu reunir o seu filho e os seus servos para fazer aquela longa trajetória para o monte que Deus havia chamado, porque ele tinha uma vida de adoração já na sua própria casa. Na sua própria casa, ele já era um prestador de culto, de adoração ao Deus dos céus. Daí nós vamos ver lá em 1 Coríntios 10 e 31, o apóstolo Paulo também nos deixa uma recomendação. Deixa eu encontrar aqui, texto, 1 Coríntios 10 e 31, Paulo diz assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você fizer é para que o nome do Senhor seja adorado. Porque há muitas pessoas
que pensam que vão adorar o Senhor lá na igreja. Aí lá na igreja ele dá glória, ele pula, ele faz até aviãozinho, né? Tem um pessoal que é meio exagerado, faz até aviãozinho. Só que lá na casa dele, lá no trabalho dele, as coisas são diferentes. Mas até no seu ato de se alimentar, no seu ato de beber, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Ou seja, o ato de adorar e de exaltar o nome do Senhor está em todas as coisas. Então, cultuar a Deus é um serviço prestado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para adorar a Deus, eu não tenho que ir apenas à igreja. Eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus enquanto eu tomo banho. Nós somos adoradores em todo tempo. Nós somos adoradores de dia e de noite. Nós somos adoradores até mesmo em nossos sonhos. Nós estamos numa posição espiritual de adoradores. Nascemos para adorar, fomos criados para adorar. O Senhor nos chamou para adorar, para exaltar o seu nome, nas nossas ações. Porque, lembra quando Jesus falou dos fariseus? Esses homens me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas veja só, não é isso que o Senhor quer de nós. Alguns honram o Senhor com os lábios, mas não honram o Senhor com o coração. Aqui, a palavra de Deus nos diz que devemos honrar ao Senhor com o nosso coração, de todo o nosso coração. Te busquei, diz um versículo, e não nos desviamos de nenhum dos seus mandamentos. É isto que o Senhor requer de nós. Então, Deuteronômio 10 e 12, o Senhor nos fala também da necessidade dessa sinceridade de coração. Vamos ver aqui, Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ou seja, essa ordem que o Senhor deu para Israel é para nós também. Nós, o Israel de Deus. Então, onde e quando não existe para nós. Onde? Todo lugar. Onde devo adorar o Senhor? Aqui e acolá. Todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. Quando? Em todo tempo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Toda hora é hora de adorar ao Senhor. Porque o Senhor não dorme, nem canta. O Senhor não dorme, o Senhor está nos ouvindo em todo tempo e recebendo a nossa adoração. Onde? Em todo lugar, porque o Senhor é onisciente, o Senhor está nos vendo, o Senhor está com os seus olhos contemplando a todos os homens maus e bons. E o que o Senhor requer de nós, como adorar? De que modo adorar? Com sinceridade de coração. Não é com grito. Alguém vai dizer, eu tenho que gritar bem alto para Deus me ouvir. Eu tenho que fazer vários malabarismos, usar uma forma diferente, usar palavras bem elaboradas, porque Deus é o Senhor. Não, o que Deus quer de você, um coração sincero. Não desprezará o Senhor. Coração sincero, um coração verdadeiro.
Fale com Deus aquilo que está no seu coração. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer ouvir de você. Que você realmente reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor da sua vida. E se você estiver com dificuldade de verificar isso, de viver isto, confesse a sua dificuldade, as suas limitações, e o Senhor te dará forças para superar estas suas dificuldades, e o Senhor te dará vitória. Porque o que Deus quer de você é que você tenha envolvimento com o Espírito Santo de Deus. E neste momento de adoração, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos envolve de tal modo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não nos conseguimos fazer nos entender diante de Deus, o Espírito Santo interpreta diante do Pai, como um advogado, as nossas orações e nos faz expressar melhor os nossos sentimentos. E, além disso, ele nos consola, nos conforta, e aquele momento de adoração se torna um momento de alegria, e nós saímos daquele momento de adoração renovados, transformados pelo poder de Deus atuando em nossas vidas. É por isso que nós, crentes, que damos lugar para o Santo Espírito de Deus trabalhar, geralmente dizemos assim: olha, é preciso haver liberdade e reverência no culto. Porque numa igreja como a nossa, que é a Assembleia de Deus, os cultos não seguem uma norma, né, engessada. Por exemplo, na igreja católica, por exemplo, eles têm a missa e existe uma liturgia que é seguida por todas as igrejas católicas naquele dia. E nós não. Nós temos diversas Assembleias de Deus pelo mundo, pelo nosso país, e em cada Assembleia de Deus que você entrar, você vai participar de um culto. E você vai ver que Deus vai falar de uma forma específica. Por quê? Deus tem uma palavra para cada uma das pessoas que ali estão, porque é um trabalho próprio do Espírito Santo, não é? Através da adoração dos irmãos, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma específica. E essa é uma grandeza da nossa igreja, não é? Nossa igreja Assembleia de Deus é uma igreja que as pessoas se sentem mais à vontade para adorar. Mas isso não quer dizer que nós vamos dar lugar para certas meninices. Porque, no caso dos meninos, nós temos o dever de ensiná-los qual é a forma correta de adorar. Nós até aceitamos os meninos, mas nós pegamos os meninos e damos uma comidinha para eles, e dizemos para eles: olha, não é assim, para que eles cheguem a um certo estágio de maturidade espiritual e aprendam como é que se tem reverência, porque a reverência no culto diz respeito também ao comportamento, a um comportamento que aponta para a racionalidade, a lucidez dentro do culto. Em Paulo,
quando escreveu a igreja de Corinto, lá em Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, vamos ver aqui, 1 aos Coríntios 14, versículo 26, Paulo orienta os irmãos sobre essa necessidade de organização dentro do culto, para que a mensagem da palavra de Deus tenha prioridade. E para que os dons sejam exercidos de forma sábia, com lucidez. E para que toda igreja seja edificada. Não é? Então, Paulo diz aqui: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Qual é o nome central desse versículo? Edificação. Então, nós temos salmo, doutrina, revelação. Para que serve o salmo, a doutrina e a revelação? Edificação. Se não tiver edificação, não está cumprindo o seu devido papel no culto. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, haja quem interprete. Ou seja, se 2 ou 3 falarem em línguas juntos e não houver interpretação, a igreja não vai compreender o que está sendo dito. E Paulo aqui vai dizer, mas não havendo quem interprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Porque quem fala a língua, fala consigo mesmo. E edifica a si mesmo. E se ele está edificando a si mesmo, não há necessidade de falar bem alto para a igreja. E se há quem interprete, amém. Se não há quem interprete, fale baixo, fale consigo mesmo. Porque se eu falar com você aqui numa outra língua, você não vai me entender. Mas isso não quer dizer que eu não estou dando lugar para o Espírito Santo de Deus falar. Porque às vezes a gente está falando aqui e a palavra começa a fazer um movimento dentro da gente, porque a palavra de Deus tem poder, aleluia. A palavra de Deus faz um mover aqui no nosso coração, na nossa mente, e nós não suportamos, que a palavra de Deus tem poder mesmo. E nós somos pentecostais. Mas aí nós falamos baixinho com a gente e retomamos a falar, mas se o pregador começa a falar alto em línguas estranhas para todos ouvirem, a igreja não é edificada. Porque a finalidade da palavra é edificar a igreja. Então, ele fala consigo mesmo, porque a palavra de Deus deve ser a prioridade. Então, está falando e vai dar a ele a possibilidade dele continuar falando e de outra pessoa ir interpretando, para que ele continue trazendo a mensagem do Senhor. E daí no versículo 30 ele diz: se porém vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 2 pessoas não podem falar de uma vez só. Então, quem é lúcido, quem é sábio, sabe esperar a sua vez.
O Espírito Santo de Deus não trabalha no meio da desordem. O Espírito Santo de Deus trabalha quando existe organização. Então, ele vai trabalhar de modo que, quando um terminar, o outro começa e toda a igreja recebe a mensagem, senão a igreja não sabe em quem vai prestar atenção e não consegue captar a mensagem. Não é? É porque Deus, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Está bíblico aqui, versículo 32. Ou seja, eles têm respeito, domínio próprio, sabe se conter, sabe a hora de falar e sabe a hora de se calar. Porque é racional. Presta ao Senhor um culto racional, um culto inteligente. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E quando Deus fala, Deus quer reverência. Quando Deus fala, Deus quer respeito. Quando Deus fala, ele quer ser ouvido. Quando Deus fala, todos se calem para ouvir o Senhor falar. Porque é Deus quem fala, não é o homem. E quando o homem fala, nós paramos para ouvir, imagine Deus. E por que é que quando Deus fala, vai ficar 2, 3, 4 profetas falando ao mesmo tempo? Não é assim que Deus trabalha. A palavra de Deus é quem diz, e nós ficamos com a palavra. Nós amamos essa palavra, nós respeitamos essa palavra e ficamos com ela. E se nós amamos o que o Senhor nos diz, nós vamos dizer amém. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade de fé. Nós somos um grupo. Nós somos irmãos. Nós temos necessidade de estar juntos, adorando ao Senhor. É por isso que nós não concordamos com esse negócio de desigrejado, não é? Esse povo aí que fica... vai para a igreja, diz que não precisa ir para a igreja. Eu vou mostrar uma apresentação para vocês agora, né? Dar uma pausinha aqui e vou mostrar uma apresentação e a gente já volta. Só um minutinho. Então, aqui nós temos a questão do... só retomando o assunto aqui. Temos uma semelhança com Deus, porque nós temos o Espírito, nós adoramos a Deus em Espírito. Nesse relacionamento assimétrico, como servos, nós prestamos um serviço sagrado. É por isso que nesse serviço sagrado, nós devemos manter a ordem, a adoração, porque Deus é Senhor, é Criador, é soberano e Ele é honrado. E daí nós nos lembramos daquela mensagem que Jesus deixou para Satanás, não é? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, quando alguém emite alguma mensagem de Deus na igreja, nós temos que ter por base que aquela mensagem é do Senhor. Em nenhum momento vamos exaltar o homem por causa da palavra que ele enunciou. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Sempre é o Senhor que deve ser exaltado. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Por que aqui eu coloquei esse texto? Perdão. Beijai o filho. Adorare quer dizer ad mais orare, que é igual beijar. Orare do aspecto oral. Beijar não é? Nós usamos as vias orais para o ato de se beijar. O beijar era aquele costume antigo de aceitar a autoridade de alguém, no qual se prostrava e se beijava-se a mão. Então, por exemplo, no Japão, as pessoas se prostram diante do professor para lhe beijar a mão. Não é? Então, isso é adorar e reconhecer o senhorio de alguém. Então, adorar é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e a sua autoridade sobre nós. E é por isso que lá na Bíblia nós vemos que o faraó, ele tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José, porque era uma transferência de autoridade. Olha, José, agora aqui no Egito, somente eu sou maior do que tu. Ou seja, eu estou te transferindo minha autoridade também para você, José. Ou seja, José, agora com este anel eu te dou autoridade. E as pessoas beijavam a mão de José. Então, temos aqui um dos textos áudios da nossa lição, não é? Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem espírito e em verdade. Então, esse texto também ele aponta para um aspecto muito interessante, é que quando o espírito trabalha, ele trabalha nas nossas emoções, mas mesmo assim não há desordem, não é? A liberdade que o Espírito Santo nos dá para cultuar é uma liberdade reverente, não é? E louvar não é o mesmo que adorar. Que alguns chegam lá, faz Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te exalto. Mas a vida dele, no dia a dia, não é uma vida de adorador. Ele não tem um testemunho de adorador. Então, como nós vimos o caso de Abraão, Abraão era um adorador. Então, o culto, ele não pode ter um momento de adoração. Todo culto é de adoração. O culto do início ao final. Se o culto começa com oração, como o nosso culto na sede do setor 6, ele começa com oração, desde o momento da oração, já é o momento de adoração. A adoração começa ali. A adoração não começa na hora dos hinos da harpa. Né? E a vontade e a ordem de Jesus é que nós adoremos o Senhor, porque a nossa adoração é cristocêntrica, como diz o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares da Silva. Não é? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o lugar onde o Espírito Santo habita, é o nosso corpo que nós vamos adorar. Mas a nossa alma adora e nosso espírito também. Agora, o nosso corpo vai exteriorizar essa adoração. Agora, alguns, como Jesus dizia, os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, ou seja, a sua alma. Mas a sua alma, o seu espírito também devem estar junto. Tá? Então, aqui nós vemos
não é, aqui o irmão, aqui na gravura, lendo a Bíblia e adorando, adoração diante da palavra de Deus, reverência diante da palavra de Deus. Tem gente que diz assim: eu gosto de cantar, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então, gente, está faltando algo, porque um adorador deve ter reverência diante da palavra de Deus. Porque Deus não fala através do louvor. Deus fala através da sua palavra. E principalmente alguns que estão sendo cantados ultimamente, realmente você vê que Deus não está falando. Deus fala através da sua palavra. E o crente que ama Deus deve amar a sua palavra, deve honrar a palavra de Deus, deve cultuar a palavra de Deus. E se você for observar algumas comunidades cristãs, que não são diferentes das nossas comunidades que se dizem pentecostais, que na verdade o termo pentecostal foi colocado, elas não costumam ter tantos louvores no culto, mas elas se prostram diante da palavra e estudam a palavra e têm apreço pela palavra. E muitos têm o hábito de dizer assim: esses irmãos são frios. Mas se você for ver a atitude desses irmãos diante da palavra, nós ficamos, é de se ficar admirados de ver. Então, em cada comunidade há uma estrutura existente, não é? E nós devemos respeitar os limites de cada comunidade. Cada comunidade tem uma liturgia. Há algumas comunidades que preferem louvar mais, cantar mais, outras preferem mais palavra. Agora, qual seria a mais correta? Existe essa liberdade porque a Bíblia não coloca que o culto deve ter mais palavra e deve ter mais doutrina, mas a Bíblia diz que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A Bíblia diz que na adoração deve ter alegria, deve ter inteligibilidade, ou seja, racionalidade, que na adoração deve ter reverência, que na adoração deve ter decência, que na adoração deve ter santidade, que na adoração deve ter confessionalidade, ou seja, confessar que Jesus é o Cristo, sinceridade, catolicidade, ou seja, deve ser universal. Católico quer dizer universal. Ou seja, há alguns cultos onde tem mais louvor que palavra, em alguns grupos. Outros têm muito mais palavra que louvor, mas tem que seguir estes princípios: espírito e verdade, alegria, racionalidade, reverência, decência, santidade, confessionalidade, sinceridade e catolicidade. Primeiro, devemos nos unir aos irmãos para estudar as Escrituras. Unimos aos irmãos para... Perdão, ele está pulando aqui. Unimos aos irmãos para cultuar. Desigrejados é o momento ao qual não podemos aderir. Devemos cultuar juntos. Nós somos um corpo de Cristo, estamos conectados uns aos outros, devemos adorar em comunhão com os irmãos. Esse negócio de que cada crente pode adorar a Deus na sua casa é uma armadilha satânica. Paulo já falava disso, que por causa disso muitos se desviaram da fé. Então, cuidado, irmãos.
Olha aqui, o Brasil já possui 10 milhões de desigrejados. Esse é um dado muito perigoso. Aí vem os irmãos perguntando aqui para o outro: você está saindo da igreja? Não, essa coisa que vocês chamam de igreja está saindo de mim. Então, cuidado, cuidado. Frequente a sua igreja, una-se aos irmãos para adorar a Deus. Esses últimos dias, por causa dessa pandemia, muitos de nós tivemos que assistir alguns cultos, assistir mesmo alguns cultos pelo celular, mas foi muito difícil, foi muito doloroso para aqueles que gostam de participar do culto, de adorar a Deus na igreja. E, olha, eu particularmente, testemunho pessoal, quando eu pude ir para a igreja, dobrar os meus joelhos e falar com o Senhor, nossa, eu senti um alívio, e eu chorei muito, porque é muito bom estar na casa do Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é o melhor lugar. Então, adorar ao Senhor na casa dele, juntamente com os irmãos, é maravilhoso. Agora, adorar ao Senhor na nossa casa, continuamente, também é maravilhoso. Então, nós adoramos ao Senhor na igreja e adoramos ao Senhor na nossa casa. Mas isso não quer dizer que nós deixaremos de ir para a igreja. Então, é fundamental, porque o corpo trabalha em unidade para alcançar o seu propósito. E a igreja está unida em oração e adoração. Nós não somos uma ilha, não é? Nós não somos uma ilha, nós somos um corpo. E daí nós retomamos o nosso assunto. Na igreja de Corinto se manifestavam todos esses dons, mas ainda faltava essa organização, essa sabedoria, essa reverência na adoração. Porque se nós somos um corpo, nós devemos nos organizar de forma sábia, de forma reverente. Não pode ter esse clima de confusão, porque a confusão pressupõe essa rebelião. Confusão gera rebelião, gera encrenca, gera briga, gera egos elevados, gente querendo se destacar. E o que Deus faz não cria balbúrdia, porque Deus, aqui nós temos o versículo de 2 Coríntios 3:17, que diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade pode ter 3, 2 hinos da harpa, pode ter coral, jovens, mocidade, círculo de oração, pode ter uma irmã e uma irmã cantando hino, pode ter um irmão, uma irmã, uma criança no púlpito? Pode. O Espírito do Senhor está atuando, o Espírito do Senhor está falando, o Espírito do Senhor está tomando tom da reunião. Amém. A liberdade. Nós somos pentecostais, como somos conhecidos, mas nas nossas igrejas as pessoas têm liberdade, pessoas de diversas classes, para pegar o microfone e poderem falar e poder dar seu testemunho. Há essa liberdade, mas tudo com ordem e decência. Quando nós vemos as igrejas católicas, por exemplo, as pessoas são selecionadas para ler o evangelho, para participar da reunião, é tudo ali milimetrado, certinho, dentro da liturgia. A maioria das pessoas ficam ali, ó, sentadinhas, só acompanhando a reunião, assistindo a reunião. Nós não vamos assistir o culto, nós vamos participar do culto. Nós vamos
nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Permitir que o Espírito Santo de Deus atue com liberdade nas nossas vidas. Não é? E deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas dar lugar para que o Espírito Santo de Deus nos ensine a falar, nos oriente como falar. Nós vemos que nas nossas condições, no Brasil, por exemplo, um homem do campo que passa o dia com uma enxada, ele vai para casa, toma um banho, coloca um terno e vai para a igreja à noite e pega o microfone, prega a palavra de Deus junto com seu patrão, que é o fazendeiro, em posição de igualdade. Isso é o que o evangelho proporciona. Lutero, lá no período da Reforma Protestante, também era assim. Dizia isso. Olha, eu vou traduzir a Bíblia para o alemão. E o homem do campo vai poder pegar a Bíblia, ler e discutir a Bíblia com o Papa. Ou seja, a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus, que não ficou mais restrita aos acadêmicos, aos homens da alta cúpula da igreja, e que chegou às mãos do povo, deu ao povo simples, aos operários, aqui, principalmente aqui no Brasil, a possibilidade de alcançar posições melhores, e ao povo evangélico a nomenclatura de ser o povo que mais lê neste país. Nós somos o povo que mais lê neste país, nós, os evangélicos. E isto nos dá uma posição de honra, porque nós vivemos num país no qual pouco se lê, mas nós temos o privilégio de ocupar a posição de maiores leitores, e de ser um povo que consome literatura, de que compra livro, de que lê vários livros, porque nós lemos em primeira instância a Bíblia praticamente todos os dias. E isso faz de nós um povo especial, zeloso de boas obras. E que podemos aprender a respeitar os nossos irmãos, até mesmo batistas, presbiterianos, luteranos, que têm uma liturgia diferente da nossa, respeitá-los no sentido de que eles, mesmos não apresentando a mesma liturgia, eles têm um respeito reverente pela palavra. E no culto a Deus, o respeito reverente pela palavra deve ser levado em consideração. E devemos ter cuidado com esses crentes legalistas que se acham muito fervorosos, e como diz o nosso irmão Renato, top das galáxias, muito fervorosos, que acha que pode chegar numa igreja tradicional e dar um pulo do banco e dar uma glória a Deus e atrapalhar o culto dos irmãos tradicionais e achar que está dando uma lição para os irmãos. Não é assim, irmãos, tem que ter prudência, tem que ter respeito pelos outros. Se chegou numa igreja tradicional e foi lá assistir um culto, se foi convidado para pregar numa igreja assim,
tem que respeitar. Deu vontade de dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus baixinho. E respeita o costume dos irmãos. Existe uma ética. O que é uma ética? É uma conduta ideal, ou seja, uma forma certa de se agir. Se naquele grupo os irmãos agem assim, vamos respeitar. Em Cristo, todos nós somos iguais. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu, quem decide é Deus, é Jesus quem vai decidir isso. Não sou eu quem tem que julgar. Não sou eu que tenho que dizer, olha, esse jeito de vocês prestar o culto é muito frio e Deus não se agrada. Não sou eu quem tenho que determinar. Eu tenho que prestar o meu culto da forma que eu aprendi que Deus se agrada. O irmão presta o culto do jeito dele e se está dentro dos princípios da decência e da ordem que nós aprendemos aqui hoje, nos princípios da palavra de Deus, amém. Vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Se ultrapassou os princípios da palavra de Deus, vamos descartar. Não é? Então, que nós possamos cultivar a paz com os nossos irmãos, porque o respeito é uma via de mão dupla. Eu respeito os meus irmãos e espero que os meus irmãos me respeitem também. Não é? Então, tudo o que nós fazemos, mudando um pouquinho aqui, para o Senhor, deve ser feito de todo o nosso coração. Então, adorar ao Senhor é um ato de coração, de todo o coração. Essa semana, eu estava dando aula de matemática para o meu filho, e eu falava com o meu filho, e eu percebia que o pensamento dele estava longe, e eu falava, Isaac, olha para mim, meu filho, ou seja, presta atenção no que eu estou ensinando, que às vezes a pessoa está no culto, mas não está prestando culto. Está até quietinho lá, sentado lá, quieto. Aí você pensa, o irmão está, mas ele não está no culto. Ele não está prestando culto. Quando você está prestando culto, você sai de lá transformado. Porque no culto, o centro da pregação deve ser Cristo. O centro da adoração deve ser Cristo. Na igreja primitiva também era assim. A reunião era espontânea, era repleta do poder de Deus, mas era organizada. Não é? E nós vemos que o louvor, voltando um pouquinho, que a palavra de Deus que é falada, que é ensinada de uma forma sábia, de uma forma poderosa, ela produz uma mudança tão grande no interior do homem, que o homem não suporta o poder de Deus na sua vida. Então, nós vemos aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Nos versículos anteriores, Paulo falava dos gentios que foram enxertados na videira que é Cristo. E de Israel, que de certo modo foi rejeitado, porque não creu em Cristo. E o Senhor recebeu os gentios de forma tão amorosa
e com os gentios usou de misericórdia e lhes deu a oportunidade de terem a vida eterna e alcançarem a vida eterna em Cristo Jesus. Foi então que Paulo não aguentou. Ele foi discorrendo sobre esse assunto aqui no capítulo 11 e no versículo 13, ele começa a dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo ficou cheio do Espírito Santo, ficou cheio de alegria, ficou cheio do poder de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Você pode louvar a Deus cheio do Espírito Santo. E há pessoas que acham que a palavra de Deus não tem tanta importância assim, o que importa é o louvor. Ele vai para a igreja, alguns grupos de louvor, eles cantam, eles não louvam, eles cantam. Aí eles cantam, quando termina o momento do canto, ele até sai do culto, que é a hora da palavra. E ele, ó, nem dá importância, nem tem reverência durante a palavra. Nem tem o devido respeito pela palavra. Vai procurar esses cantores na escola dominical. Quais desses cantores frequentam a escola dominical? Quais desses cantores gostam de Bíblia? Gostam da palavra? Eu já fui interpelada por uns desses músicos que disseram para mim: eu não gosto de escola dominical. E eu fiquei brava com ele. Falei: então você não gosta da palavra de Deus? Até dei uma resposta assim. Acho que não fui muito educada com o irmão. Mas eu poderia ter perguntado para ele por que você não gosta da escola dominical. Mas a questão é: Paulo louvou ao Senhor depois da palavra, e não antes dela. E alguns que cantam, mas não querem a palavra. Cantam, mas rejeitam a palavra. E isso é muito sério, porque o nosso Deus é o Deus da palavra, é o Deus que fala, é o Deus que exorta, é o Deus que ensina, é o Deus que consola. E às vezes acha que só o fato de cantar, ele está dizendo, Deus está falando, Deus fala primeiramente pela sua palavra. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não tem compromisso apenas com letras de canções feitas por homens, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Receba isso agora, nesta tarde, que eu estou gravando esta aula. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele quer falar contigo pela sua palavra. Há muitos que andam fazendo muitos movimentos por aí, não é? Que estão dizendo que são movimentos de adoração, que são movimentos nos quais o Espírito Santo de Deus trabalha, e nós não vemos nada disso na Bíblia. É o movimento da unção do leão, né? Que o leão trabalha assim, tal, aí fica assim. Aí um anda de 4 no palco e fica todo mundo assim, ó, fazendo o gesto do leão. Gente, é o que? A unção do leão da tribo de Judá? Que isso? É a unção do riso.
Aí ele fica cheio do Espírito Santo, aí ele começa a andar pela igreja, começa a rir, se acabar de rir, e todo mundo dá risada, e começa a cair um por cima do outro. Ele ri. Aí eu fico perguntando para mim mesma, e o que Deus falou ali? Qual foi a mensagem que Deus deixou para a igreja ali? Nenhuma. Nenhuma palavra para a igreja. Nós temos aquelas igrejas que tem o tal do culto da revelação. E isso já há anos. E outras igrejas mais novas que também já saíram com esses tais desses cultos de revelação. O povo não vai para a igreja para ouvir Deus falar. O povo vai para a igreja para ver o que o cidadão tem a revelar sobre a vida dos outros. Aí ele vai fazer a revelação. Então, o povo quer saber o que está acontecendo na vida dos outros. Ele não quer ouvir Deus falar. Você já deve ter ouvido de gente que vai para a igreja, corre para ver o irmão chegar com o carro, ver a placa do carro do irmão e chegar no púlpito, falar o nome da placa do irmão e fazer a revelação na hora. Existe revelação de placa de carro, existe revelação do Facebook, não é? Ver a vida das pessoas no Facebook faz revelação. E as pessoas estão indo para a igreja não para ouvir Deus falar, não para prestar culto, mas para ver revelação. Um perigo. As pessoas estão indo para ver show. É um perigo. Porque Jesus deixa de ser o centro do culto. Não é? E a fé, verdadeira fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela não vem através do louvor, ela não vem através da exposição do cura, ela não vem pela revelação, ela não vem pelo coral, ela vem pela palavra. Então, não adianta alguém colocar outro elemento além do culto que não seja a palavra. Porque no culto, a prioridade deve ser a palavra. E, para finalizar a nossa apresentação, deixa eu colocar aqui os últimos versículos. Bom? Então, aqui, olha aqui. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e com os sacerdotes e com as trombetas. Aqui nós vamos ver que os cantores na igreja começaram no período de Davi, conforme o mandado do Senhor. Mas isso não quer dizer que eles vão agir fora da direção do Senhor. Porque os levitas, aqueles que estão cantando, louvando ao Senhor na igreja, devem estar submissos à autoridade da igreja. Então, no culto deve ter salmo.
doutrina e revelação. Então, aqui fica a pergunta: o crente vai assistir culto ou vai oferecer o seu culto? Não é? Então, cuidado, irmãos, com os charlatões. Porque alguns acham que falam mais com Deus, receberam mais revelações de Deus do que Pedro e Paulo. Toma cuidado com esse povo aí. Não é? Olha, a reverência diante da presença do Senhor deve ser algo tão sério, porque Moisés, ali diante da sarça, Deus foi exortado, né? Diante da sarça e diante da presença de Deus, foi exortado por Deus. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Ou seja, comporte-se direito. Então, temos que tomar cuidado. Não podemos sair por aí movidos pela curiosidade, só para ver sinais e maravilhas como aferições de santidade. Tá? Isto não é do agrado do Senhor. Que Deus abençoe. Perdão, aqui eu tenho que finalizar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que o seu lar seja um espaço de adoração a Deus. Que a igreja comece pela sua casa. Amém? Muito obrigada por ter assistido esta aula. Amém.